Fala pessoal, hoje vamos falar sobre O Diabo de Cada Dia, o filme que é a grande aposta da Netflix para o mês de setembro, principalmente por causa do elenco cheio de estrelas. Será que o hype é real? É um filme feliz para assistir com toda a família? Vamos comentar tudo, mas antes, já sabe, clica aqui, se inscreve no canal. Na trama, em uma cidade esquecida no interior de Ohio, um veterano de guerra precisa lidar com fatalidades na família e o seu filho cresce como alguém frio. Em torno deles, circula um nefasto e peculiar grupo de moradores que inclui um casal de assassinos em série, um pastor pedófilo e um xerife corrupto. Como a maioria já deve saber, o longa é uma adaptação do livro O Mal Nosso de Cada Dia, de Donald Ray Pollock, uma obra que não tem um gênero bem definido, podemos classificar como um suspense dramático. Uma característica forte do livro, que é bem transportada para o filme, é a realidade crua de duas cidades do interior dos Estados Unidos entre os anos 50 e 60. O fanatismo religioso é uma característica predominante, porém, ainda que a devoção seja grande por parte da maioria dos personagens, muitas são as atitudes duvidosas de acordo com o que convém a cada um. Tem quem realize sacrifícios para tentar salvar quem ama, tem quem acredita que de fato pode ressuscitar alguém, tem quem utiliza Deus para conseguir prazeres sexuais e, finalmente, tem quem pratica violência para fazer justiça, para punir quem ele julga que merece. Naquele cenário, ainda tem serial killers que cometem assassinatos baseados em fetiches, policial ganancioso metido com política e por aí vai. Sendo assim, o clima é propositalmente pesado o tempo todo, causando incômodo em quem assiste. A tensão é crescente, fica aquela sensação de que algo de errado vai acontecer a qualquer momento diante de tantos personagens movidos pela violência. A direção é de Antônio Campos, que em 2016 dirigiu o bom Christine. Ele, que é filho do jornalista brasileiro Lucas Campos, o apresentador do programa Manhattan Connection. O Antônio Campos também assina o roteiro, ao lado do irmão, o estreante Paulo Campos. É possível perceber algumas conveniências e pressa no roteiro para enxugar o material original, principalmente durante o primeiro ato. O arco da mãe do Arvin e a relação do Roy, aquele pastor das aranhas, vivido pelo Harry Melling, com a Ellen, vivida pela Mia Wasikowska, são tratados de maneira bem superficial. É entendível, até levando em conta que o produto final já tem quase 2 horas e 20 minutos de duração. Ainda assim, o roteiro é muito bem sucedido ao apresentar os muitos personagens logo no início. A maioria deles não interagem entre si. Em alguns momentos, fica a impressão que o arco do policial, vivido pelo Sebastian Stan, e do fotógrafo, vivido pelo Jason Clarke, estão deslocadas da trama principal. Também por isso fica a impressão que a interpretação deles é mais contida, sem tanto destaque, mas nem por isso são menos competentes. Mas em algum momento, cedo ou tarde, eles vão se conectar de maneira orgânica. É convincente. Antônio Campos apresenta boas técnicas na direção, ainda que aqui e acolá seja sentida a sua pouca experiência. A montagem inicial, cheia de idas e vindas entre épocas, sempre com a devida explicação na tela, 12 anos antes, 6 anos antes, só um tanto atropelada, poderia ter sido feito de maneira mais direta. Algo que o próprio diretor assume depois o controle com facilidade, como por exemplo, numa elipse de passagem do tempo, no momento em que o Arvin aguarda o anoitecer, e isso acontece em segundos, apenas com o escurecer da iluminação. Interessante também ao deixar aquelas imagens pixeladas, como se tivesse sido filmado em película, dando a impressão de um produto antigo, desgastado. Os figurinos são em maioria em tons pastéis, trazendo apatia, falta de vida naquele contexto. E pequenos detalhes, como por exemplo, o boné azul de um, a camisa branca com gola personalizada do pastor, a jaqueta de couro de outro, são importantes para a contextualização dos respectivos personagens. É muito eficiente a inserção de rápidos flashbacks em momentos muito precisos, que servem para contextualizar ou a memória afetiva em um momento de tensão, ou para explicar uma reviravolta, ou para mostrar uma violência que não foi mostrada no tempo real, ou até para revelar uma conexão anterior entre personagens. Mas há um recurso que provavelmente vai dividir opiniões, que é a narração em off, presente desde o segundo inicial até a entrada dos créditos finais. Por um lado, eu entendo a intenção de metalinguagem com o livro, visto que a narração é feita pelo próprio autor, Donald Ray Pollock, tentando até atenuar o deboche diante de tanta tragédia. Particularmente, eu acredito que o produto audiovisual deveria funcionar por si só, sem uma voz explicando o tempo todo o que os personagens estão sentindo ou o que estão pensando em fazer. Narração em off é um artifício muito válido, o
próprio Martin Scorsese utiliza muito, porém como algo que acrescente a narrativa. Aqui eu não encarei como tal, tem muita descrição que tira a força do que está em cena, ainda mais tendo atores tão bons dando o melhor de si. Não preciso de alguém dizendo que o Tom Holland está com sono quando eu estou vendo ele bocejando, e os já citados flashbacks ajudam a interpretar o que acontece naquele momento. Falando do elenco, não tem como negar que eles ajudam a segurar a alta qualidade do longa-metragem. O Bill Skarsgård, que recentemente viveu o palhaço demoníaco Pennywise em It, a Coisa, traz muita força no papel do pai, um papel difícil, diga-se de passagem, pois ele já volta perturbado da guerra e quando chega ainda tem que lidar com a pressão da mãe religiosa. Ele se esforça para manter os valores cristãos, tenta passar os mesmos para o filho, mas o instinto violento está nele e o processo de degradação culmina na loucura. O ator capta toda essa intensidade, incluindo o sotaque caipira forte, num contraponto com a delicadeza da esposa, vivida pela bela Halle Bennett. Tom Holland, o nosso Homem-Aranha do universo Marvel, já tem aquela cara de bom moço, natural, e aqui manda muito bem num papel bem diferente. O ator pega como espelho a construção do personagem do pai, alguém impetuoso, e ele emprega um olhar sempre perturbador. A aura de inocente facilita nos identificarmos com ele, já que o Arvin não é um personagem mau caráter propriamente dito, mas a última coisa que ele tem na vida é sossego, e não à toa a cena final é tão simbólica. O Robert Pattinson, o nosso novo Batman, rouba a cena sempre que aparece. Se você ainda tem preconceito com esse cara por causa de Crepúsculo, supere, ele é um ator diferenciado. A voz dele está diferente, irritante, a construção é caricata de propósito, porém muito condizente com alguém que soa picareta desde a primeira vez que aparece. Quando ele humilha alguém por causa de comida, já mostra o quão repugnante aquele personagem é. A melhor cena do longa, na minha opinião, é o diálogo dele com o Tom Holland na igreja. É tensão à flor da pele. O tempo todo o espectador tem nojo daquele cara, o que só comprova o ótimo trabalho do Robert Pattinson. Para finalizar, O Diabo de Cada Dia é um mergulho numa realidade violenta e repleta de hipocrisia que não está tão distante do mundo em que vivemos hoje em dia. A impressão é que essa história e esse elenco, se tivesse nas mãos de um diretor realmente diferenciado, como o já citado Martin Scorsese, claro, é uma utopia, esse filme seria marcante e chegaria com força nas principais categorias do Oscar. Não acredito que isso vá acontecer, mas num ano tão restrito de estreias por causa da pandemia, esta adaptação ainda é um dos melhores filmes de 2020. A nota? 8,5. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. Para novidades sobre cinema e séries, passem no Instagram Thiago na Tela e até a próxima. Valeu!